Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Que alegria receber você nessa noite para a gente celebrar esse tempo de culto. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, verso 28. Palavra que dá início ao culto dessa noite. Mateus capítulo 11, versículo 28. Amém? Encontrou? A palavra de Deus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Palavra de Deus que diz para nós que nessa noite, através desse culto, Deus quer nos dar descanso, Deus quer renovar as nossas forças, Deus quer trazer alívio para a nossa alma. E aí quando eu falo sobre descanso, muitas vezes qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Às vezes para você o descanso é deitar numa cama e ter uma boa noite de sono. Às vezes para você é sentar no sofá e passar um tempo assistindo o que você gosta. Às vezes o descanso para você é você ter ajuda em casa, às vezes do marido, da esposa, do filho, de uma filha. Isso me daria descanso. Mas não é isso que a palavra que a gente acabou de ler nessa noite diz. A palavra de Deus nos ensina que o descanso não está em coisas, não está em pessoas. O descanso está em Jesus. O descanso é Jesus. Então o verdadeiro descanso, aquele que Deus preparou para nós nessa noite, a gente não vai encontrar com uma noite de sono, a gente não vai encontrar com a ajuda de alguém que está perto de nós. A gente vai encontrar e receber quando a gente viver um tempo na presença de Deus, na presença de Jesus. E isso não acontece só aqui nesse tempo de culto, tá? Mas é na sua casa, onde você estiver, todas as vezes que você para conversar com Deus, para buscar a presença de Jesus, Ele é o descanso que nós precisamos. E louvado seja Deus, porque esse Jesus está aqui nessa noite, né? E a presença dele vai nos trazer esse descanso, a presença dele vai nos renovar, e Deus vai fazer tudo isso através desse tempo de culto. Eu te convido a, com muita alegria, se colocar de pé e juntos nós dirigirmos ao Senhor uma primeira oração, intercedendo a Ele por esse tempo, por esse culto, colocando as nossas vidas diante dele e pedindo, né, que nesse encontro que o Senhor nos dê descanso. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por nossas vidas, por esse tempo de culto, momento de encontro, Deus, tempo que os teus filhos e filhas, Deus, separaram para estar diante de ti. Portanto, Deus, que o Senhor seja o nosso descanso, renova as nossas forças, traz direção, Pai, para a semana que está se iniciando, que em cada momento, em cada detalhe, em cada pedacinho desse culto, nós temos a condição de perceber a sua presença, Deus, seja nas músicas que serão cantadas, na palavra que será ministrada, Deus, né, nos encontros que temos aqui, nesse tempo de comunhão, nesse simples fato de estarmos juntos, né? O fato é simples, mas o momento é riquíssimo, porque aqui o Senhor se manifesta, a tua presença está aqui, e o Senhor trabalha muitas coisas em nosso coração e em nossas vidas. Fala conosco, Deus, fala com esta família que aqui está reunida. Nos abençoe, Pai, nesse tempo de culto, oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nosso Deus, vamos viver esse tempo de descanso que Ele preparou para cada um de nós. Amém. Deixa as coisas lá fora, coloca sua conversa no Senhor nesse momento. Vamos adorar e louvar o Senhor.
és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele unge, Ele unge, Ele unge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele unge, Ele unge. O teu brilho é maior, tão claro, o teu brilho é maior.
Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, não preciso mais temer, não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, não preciso mais temer, não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar. Eu te vejo e eu percebo algo diferente. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim.
See
Tua glória.
nossa adoração, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Eu quero, nesse momento, orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. E aí eu quero ter uma breve palavra, que assim, às vezes eu falo sobre dízimo e oferta, pode parecer que eu valorizo mais quem dizima e oferta e desvalorizo talvez você que só frequenta. Eu quero consertar isso hoje, talvez você se sentiu assim nesse momento. Esse aqui é o momento de dízimo e oferta, eu acabo falando só do dízimo e da oferta, mas não é só isso. Na nossa caminhada, na nossa maturidade cristã, né, tem vários sinais, vou dizer assim, vários degraus, né, que indicam a nossa maturidade cristã. E aí, vou dizer que são 5, até anotei aqui na mão para não esquecer, para você saber onde você está e qual degrau você precisa subir. Então, na nossa caminhada cristã, todos nós aqui, as pessoas que nos assistem, precisam em algum momento da sua vida ter tido uma experiência pessoal com Jesus. E cada um vai ter uma experiência, na vida de cada um vai ser de um jeito. Uma segunda coisa que precisa acontecer na nossa vida, né? A gente precisa vir, a gente precisa frequentar e participar. Vocês estão aqui hoje, podem me dizer, foi fácil estar aqui nessa noite? Não foi fácil sair de casa, se arrumar, vir aqui. Quem está em casa separou o tempo para nos assistir. Então você que frequenta, já é um degrau que você conseguiu subir, porque tem muita gente que não consegue nem estar aqui nessa noite. Então vir é um nível de maturidade cristã. O terceiro nível é a gente querer se envolver, querer fazer parte dessa família, se tornar um membro dessa igreja. A gente faz lá uma classe de catecúmenos, batiza, seja batizado, recebe, e você se torna parte dessa igreja, parte dessa família. Depois vem o ser dizimista. Pastor, eu tive minha experiência. Pastor, eu estou frequentando. Pastor, eu sou membro. Pastor, eu estou dizimando. E aí, por último, outro degrau que a gente precisa subir é a gente se envolver e servir nessa igreja. Nós nos organizamos em ministérios. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Tem um monte de áreas da nossa igreja que estão precisando do seu serviço. Então, quer saber se é um cristão maduro? A gente precisa viver essas 5 coisas. Não é só o dízimo e oferta. O dízimo e oferta é um degrau que a gente precisa subir. Mas que a gente busque viver essas 5 coisas. Ter uma experiência pessoal com Jesus. Frequentar a igreja, ser membro, dizimar e se envolver também em todos os trabalhos que essa igreja realiza. Agora eu quero orar por você que tem a intenção de nessa noite entregar ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta. Segure aí o seu envelope. Vamos estar orando ao Senhor e pedindo a Ele que consagre, que abençoe. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu sustento, tua provisão sobre as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, consagre os dízimos, consagre as ofertas. Se alguém está aqui nessa noite e tem vivido uma situação de necessidade ou de dificuldade, que o Senhor possa alcançar essa pessoa e abrir a porta de emprego e gerar o sustento, gerar a provisão que lhes são necessárias. Deus, dá sabedoria à tua igreja para administrar esses recursos. Deus, consagra esses dízimos, consagra essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Você que tem essa intenção, com alegria, em liberdade, vem aqui à frente e entregue ao Senhor. Quero convidar as nossas crianças para vir aqui à frente, a gente orar, abençoando a vida delas, para que Deus as instrua ali no fundo, no cultinho, em linguagem apropriada. Vou pedir para o medalhista fazer uma oração. O Reginaldo ganhou uma medalha de ouro esses dias, hein? Vocês vão ver depois, olha lá no Facebook dele. Graças a Deus, igreja. Vamos estender a mão para nossas crianças? Senhor Jesus, quero aqui, Pai, te louvar, te agradecer por mais uma noite, por cada criança, cada família que está aqui, Senhor.
Queremos aqui abençoar, Pai, a vida dessas crianças aqui nessa noite, cada uma delas que vão ser ministradas, Pai. Que Teu Espírito Santo ministre o coração de cada uma delas, que venha dar fruto. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar falando sobre santidade, sobre santificação. Esse é o tema do mês de novembro. E o título que eu dei para essa mensagem é que Deus nos santifica, nós somos santificados para servir. Santificados para servir. E aí de tudo que vamos conversar aqui nessa noite, tudo que eu vou falar, que você saia daqui entendendo uma coisa. Por que é importante ouvir essa mensagem? Para nós entender que a santificação nos prepara para o serviço. E pensar no serviço que a gente pode fazer nesta casa, ou até mesmo na rua. A gente não serve a Deus só na igreja, mas a gente serve onde a gente estiver. Pensando nisso, é igual pensar no dia a dia do trabalho. Ninguém entra em uma firma, ninguém começa um trabalho novo sem passar por um processo de instrução, sem passar por um processo de preparação. E Deus também não espera que a gente caia de paraquedas em um lugar e comece a fazer as coisas sem saber. Ele nos santifica, Ele nos prepara para isso. E aí, para a gente começar a refletir sobre a mensagem nessa noite, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Quero que você abra a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Josué, capítulo 3, verso 5. Josué capítulo 3, verso 5 diz assim: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu povo que aqui está reunido, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha usar a minha vida e ministrar a tua igreja. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é o povo de Deus que saiu lá do Egito, né? Caminhou um tempo pelo deserto e agora está prestes a entrar, está prestes a começar a conquistar a terra prometida. E aí, igual eu falei, Deus preparou o povo, agora eles já estão preparados e preparados para quê? Para servir e para com as próprias mãos irem lá e lutar, irem lá e conquistar. Deus não fica o tempo todo fazendo tudo para nós, né? Então chega a hora de arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. E por isso que eu digo, né, que Deus nos santifica para nos capacitar a esse serviço. Hoje nós vamos falar bastante sobre a história desse povo de Deus, sobre a saída, né, do Egito e todo o processo que levou ele até a terra prometida. Nós podemos até pensar e olhar um pouco antes, a gente pode olhar lá em Abraão, para ficar bem claro para nós nessa noite o que Deus estava querendo fazer através desse povo. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, é quando Deus chama Abraão, e aí Deus fala que através de Abraão, né, iria surgir uma grande nação, um povo tão numeroso, né, quanto os grãos de areia, quanto as estrelas do céu. E aí lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, Deus fala assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então lá em Abraão, Deus já está construindo esse povo. Isaac, Jacó, seus filhos, né? O tempo no Egito, aquele povo se multiplicando, aquele povo crescendo, Deus estava formando um povo. E aí, por que essa intenção de Deus, né, de formar um povo? Nós vimos há um tempo atrás, né, que a missão de Deus é construir um povo que anuncia a salvação, né, que manifeste a glória de Deus nessa terra. Porque lá no Jardim do Éden, né, através da escolha de Adão e Eva, né, o projeto de Deus de família, né, foi desfeito. Por terem escolhido o pecado, né, abriram mão de tudo aquilo que Deus havia planejado para eles, para Adão e Eva. E aí depois disso, toda a intenção de Deus
é para resgatar essa família, é para resgatar o relacionamento dele com as pessoas. E aí para isso Deus entende que precisava levantar um povo, né? Precisava passar um tempo. No meio desse povo, Deus queria trazer Jesus, para através de Jesus salvar toda a humanidade. Então a missão de Deus desde o começo até hoje é essa: construir, estabelecer um povo nessa terra que anuncie salvação, que anuncie a glória de Deus. E aí fica fácil aí você sabermos qual é a nossa missão. A nossa missão é anunciar essa salvação. A nossa missão é revelar Deus como esse Pai de amor, né? Que quer perdoar o pecado, que quer trazer quem está perdido para cá, tornar essa pessoa parte de uma família. Deus quer restituir a família que se perdeu no jardim do Éden. E aí, olhando agora de volta, né, para aquele povo que saiu do Egito, caminhou um tempo e agora está à frente à terra prometida. O que aconteceu na vida daquelas pessoas? Eu vou dar três pontos aqui nessa noite. E tudo aquilo que aconteceu na vida do povo de Deus, do Egito à terra prometida, é o mesmo que Deus quer fazer em nossas vidas. Deus quer fazer isso na vida de todos nós que aqui estamos, de todas as pessoas desse mundo. E aí qual é a primeira coisa que aconteceu na vida daquele povo sair do Egito? Aquele povo experimentou a salvação. Aquele povo foi salvo do Egito. O Egito representava uma vida de escravidão, uma vida sem liberdade. Então Deus libertou aquele povo da escravidão. Deus deu liberdade àquelas pessoas, né? Deus perdoou as falhas, Deus perdoou os pecados. E pensar nesse povo, na palavra de Deus, é algo muito rico, porque é o mesmo que Deus faz nas nossas vidas. Se você lembrar, os últimos momentos que eles viveram no Egito, foi a primeira celebração da Páscoa, né? É sacrificar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas portas, e depois de todo aquele momento eles saíram do Egito, né? Depois de celebrar, de saborear o cordeiro. E é a mesma coisa que Jesus representa para cada um de nós. Se nós não experimentarmos do cordeiro, se nós não formos lavados pelo sangue desse cordeiro que é Jesus, não tem como haver salvação, não tem como haver perdão para os nossos pecados, não tem como, né, a gente viver essa libertação. E aí a gente sabe que a palavra Egito, o tempo que eles estavam no Egito, representa isso, né? O Egito representa o pecado, o Egito representa a escravidão, e é disso que o Senhor quer nos libertar. E aí quando eu falo sobre salvação, saiba que a salvação é obra de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem opera essa obra em nossas vidas. E aí domingo nós estamos falando sobre santidade e santificação. No primeiro domingo eu falei sobre andar com Deus. Eu falei que Deus é um Deus que não está parado, que Deus é um Deus que caminha, né? Que está sempre se movimentando, e que dá sim para a gente perceber esse movimento de Deus, dá sim para nós acompanharmos o Senhor. É possível sim nós sermos santos como Deus é santo. E quando eu olho para esse povo tendo essa experiência de salvação, eu vejo um povo que estava no Egito e estava parado ali, não tinha como sair dali. E aí vem Deus e resgata o seu povo e coloca aquelas pessoas para se mexer, coloca aquelas pessoas para andar, coloca aquelas pessoas para caminhar. E aí eu me lembrei de um versículo, que é logo quando eles saíram do Egito, né? Estão quase para atravessar o Mar Vermelho, mas eles não sabiam ainda, né? Na dúvida, na falta de fé. Falou, para onde que a gente vai? Só tem o mar aqui. Ô Moisés, ora e conversa com Deus aí, vê o que ele vai fazer. E aí Moisés ora e conversa com Deus. E lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, Deus responde para Moisés o seguinte, ele fala, o que você está orando? O que você está conversando comigo ainda, né? Já ouvi, agora vai lá e fala para o povo que marche. Coloca esse povo para andar, porque a minha parte eu vou fazer, eu vou abrir o Mar Vermelho e eles vão atravessar. Então, fica muito claro que eu quis passar para a igreja no primeiro domingo e lembro agora, né? Deus é um Deus que nos salva, né? Nos tira da escravidão, a gente às vezes está parado, está prostrado, está sentado. Deus vem e nos perdoa, Deus vem e nos coloca de pé e nos leva para caminhar com Ele. Então a gente não pode se conformar com o pecado, a gente não pode se acomodar à velha vida que a gente tinha. Nós precisamos deixar o pecado para trás, nós precisamos viver uma vida nova, e para isso a gente vai precisar permitir que o Senhor Jesus nos levante, nos coloque de pé, e nós vamos precisar começar a caminhar. É o que eu vejo acontecendo na vida daquele povo, e é isso que precisa acontecer em nossas vidas também. Às vezes a gente se engana e acha assim, não pastor, mas eu estou caminhando sim. E a pergunta que eu vou fazer é, você está caminhando com Jesus ou você está caminhando sem Jesus?
Porque caminhar sem Jesus, por mais que a gente vive uma vida inteira, construa um monte de coisa e acha que está tudo lindo, maravilhoso, o que eu caminhei, o que eu construí, se fiz sem Jesus, eu não fiz nada e isso não vai levar a lugar nenhum. Ainda ontem eu estava numa reunião com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, e aí eu falava sobre aquele texto do paralítico, né? Onde 4 amigos levam um paralítico e descem ele pelo telhado da casa. E aí a expectativa nossa é que a primeira coisa que Jesus fizesse era curar ele e fazer com que ele andasse, né? Mas Jesus primeiro diz assim: perdoados estão os teus pecados. Jesus primeiro perdoa para depois curar. Porque não adianta nada, né? Se Jesus tivesse feito aquele homem andar, ele ia sair de lá e ia embora, viver a vida toda feliz, mas sem essa salvação não teria andado nada, não teria construído nada, não chegaria a lugar algum, não viveria a vida eterna. Então por isso que o primeiro passo, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, é nos salvar, nos pôr para caminhar, e nós precisamos caminhar com Deus. Em tudo que formos fazer na nossa vida, precisamos ter essa certeza. Desde o simples fato da gente lavar uma louça, até que a gente achar que é mais santo, mais lindo, maravilhoso, talvez seja servir na igreja ou evangelizar lá fora. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Como assim, pastor, lavar uma louça para a glória de Deus? Há um tempo atrás eu li um livro que chamava assim, A Liturgia do Ordinário. Era uma mulher pastora que teve suas experiências com Deus, né? Na igreja, nas missões que fez. E aí ela percebeu assim que no dia a dia dela, enquanto ela estava fazendo as coisas mais simples, né? Ela não sentia mesmo a presença de Deus. Aí no coração dela começou a crescer algo que ela disse assim: não, mas então Deus está lá na missão, então Deus está lá só na igreja, porque quando eu estou em casa, no meu dia a dia, eu não consigo sentir a presença dele. E aí ela fez o exercício de no seu dia a dia, nas atividades mais simples, tentar perceber Deus. No momento que ela brigava com o marido, no momento que ela perdia uma chave, no momento que ela estava arrumando a cama, né? O Espírito Santo foi ministrando o coração dela, e ela foi percebendo Deus naqueles momentos e vivendo lições preciosíssimas, né? Lavando uma louça, arrumando uma cama, em momentos que a gente acha que Deus não está ali, né? Acho que eu vou ter um encontro com Deus arrumando a minha cama. E essa mulher viveu isso, né? E compartilhou as experiências que ela teve. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, né? Caminhar com Deus, caminhar com Jesus é o tempo todo. Não é só nesse tempo de culto, não é só quando a gente está servindo, mas é na nossa vida, o tempo todo, em tudo que a gente faz, é buscar perceber a presença de Deus. É buscar pensar em Deus e através daquilo que conhecemos da palavra, porque Deus não é algo que é desconhecido, que está escondido, que eu preciso achar. Na palavra está tudo aqui revelado. Se eu pensar em Jesus, eu tenho condição de saber se algo é para mim ou se não é. E com base nessa revelação de Deus, né, eu perceber Ele ali naquele momento, e eu saber como caminhar, eu saber como prosseguir, nós começarmos a nos movimentar, assim como aquele povo que precisou sair do Egito e caminhar. E aí uma segunda coisa que me chama a atenção, eu vou dizer, se primeiro Deus nos salva, depois Ele nos santifica. E na vida daquele povo, como é que eles viveram esse processo de santificação? Então foi todo o tempo, todos os anos que eles caminharam pelo deserto. Uma coisa é Deus tirar a prática do pecado daquele povo. O Egito representa pecado, saiu do Egito, então acabou o pecado, está tudo resolvido, né? Uma coisa é deixar o pecado de lado, outra coisa bem diferente é tirar o pecado, o desejo de pecar do nosso coração. Se você não conhece o texto, em vários momentos, enquanto aquele povo caminhava pelo deserto, quando vinham as dificuldades, o que eles faziam? Ah, Moisés, não dá não. Eu vou voltar para o Egito, porque essa vida aqui está muito difícil. A vida que eu tinha lá de escravo era muito melhor que essa. Várias vezes eles desejavam, né, novamente o Egito, desejavam novamente o pecado, pensaram muitas vezes em voltar para trás. Então o processo de santificação nada mais é do que Deus tirar esse desejo de pecado do nosso coração, do que Deus moldar em nossas vidas a imagem dele, a imagem de Cristo. E se a salvação é obra de Jesus, a santificação é obra de quem? A santificação é obra do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita no nosso coração e é Ele quem revela o pecado, é Ele quem trabalha o nosso caráter, é Ele quem vai imprimindo essa imagem de Deus em cada um de nós. E precisamos tomar muito cuidado, né, com o desejo de pecar. Ah, pastor, eu não pratico mais. Não desejo. Uma vez eu ouvi uma história que explicou muito bem isso.
o pastor falava assim de um cachorro, né? Essa mulher tinha um cachorro e ele era manso. E aí todo mundo que ia na casa dela falava, pode entrar tranquilo, ele é manso, não morde. Nunca, por um tempo, nunca mordeu ninguém. Mas aí, de repente, entrou uma pessoa lá, ela deu esse mesmo recado e o cachorro mordeu a pessoa. E aí a dona chegou lá, mas eu não sei como que isso aconteceu, o cachorrinho sempre era manso, nunca mordeu ninguém. E a moral dessa história é assim, nunca mordeu ninguém, mas viveu cheio de vontade de morder sempre, o tempo todo. Se você conviver com o desejo de pecar no seu coração, vai chegar um momento que você vai retroceder aquilo que você deixou para trás. Vai chegar um momento que você vai querer sim, né, retornar ao pecado, retornar ao Egito, assim como fez aquele povo. E aí por isso que no domingo passado, ministrei usando o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele escreve ali um trecho da carta à igreja em Éfeso, né? Onde o apóstolo Paulo falava assim, mas vocês ouviram falar de Jesus, né? Mas agora sabe que eu estou em dúvida, vocês ouviram falar de Jesus mesmo? Porque vocês são uma igreja, eu olho no meio de vocês, aí tem mentira, tem briga, vocês estão roubando, vocês estão dizendo aquilo que não devia dizer, né? Questões de caráter que não foram trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas foram salvas, né? Mas não deram liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na vida delas aquilo que precisava ser trabalhado. E aí, algo muito prático para nós nessa noite, né? Que acaba sendo desculpa. Ah, pastor, mas eu não vou viver essa santificação agora, não vou viver esse processo agora, porque eu perdi a oportunidade lá atrás, né? Lá atrás eu era mais jovem, eu conseguiria viver isso, hoje não dá mais. Ah não, pastor, não vou viver a santificação agora, porque o momento que eu estou vivendo, a minha vida, a minha família, tudo aquilo que está ao meu redor, não vai permitir que isso aconteça agora, pastor. Não é para hoje, é para amanhã, deixa para depois, mas a hora vai chegar, né? A gente tem essa tendência de ficar esperando, não vai chegar nunca. A hora é agora, o momento é agora. Aquele povo estava no meio do deserto. Ah, o deserto é difícil, o deserto não é um lugar, não vai acontecer nada aqui, o deserto é ruim demais, né? Não, é aqui, agora e onde você está. E aí, pensando na palavra, eu me lembro de Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, o lugar mais maravilhoso do mundo, né? E escolheram o pecado e falharam miseravelmente. E depois, lá na frente, Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, sendo tentado também no deserto, resistiu a todas as tentações e venceu no deserto. Só esse exemplo já tem que servir para mim e para você entender que a gente não deve ficar esperando as circunstâncias mudar, o lugar mudar, nossa família ser diferente. Deus quer trabalhar o que tem que ser trabalhado na nossa vida hoje e agora. Ele pode, a partir de hoje, começar a nos santificar através do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo sobre deserto hoje, talvez para você vai ser assim, sinônimo de coisa ruim, sinônimo de impossibilidade, né? Mas que aquele povo fosse muito teimoso, eu queria, né, ter tido a oportunidade de conversar com eles, né? O que é o deserto para você? Como que é a tua experiência do deserto? Homens e mulheres de Deus no meio daquele povo vão dizer o seguinte, né? O deserto é maravilhoso, porque o deserto, toda manhã tem o cafezinho, o maná, o dia vai passando, logo vem as codornas que servem de alimento, os dias vão se passando e as nossas roupas não se estragam. Durante o dia a gente não caminha sobre o sol, porque tem uma nuvem que faz sombra para a gente. Durante a noite, por mais que seja muito frio, tem uma coluna de fogo que nos aquece e que ilumina tudo ao nosso redor. Quando a gente tem sede, brota a água da rocha. Então o deserto para aquele povo, né, não foi sinônimo de dificuldade, porque eles estiveram no deserto com o Senhor. A presença de Deus estava com ele e o Senhor os guiava e os orientava. Então, de tudo isso, o mais importante, entenda, perceba, que é a gente caminhar com Deus. Se caminharmos com Ele, não importa onde a gente estiver, o que estivermos fazendo, nós vamos viver experiências profundas com Ele. E conforme o tempo vai passando, e a gente vai dando liberdade a Ele para trabalhar o nosso caráter, né, o Espírito Santo de Deus vai fazendo a obra dele. Uma terceira coisa que me chama a atenção na experiência desse povo, agora é o serviço. Falei sobre salvação, sobre santificação, agora eu vou falar sobre o serviço. Porque o tempo que eles caminharam pelo deserto chegou ao fim, e como lemos no texto de Josué, eles estavam agora diante da terra prometida.
Um povo salvo, liberto da escravidão do Egito, um povo que foi ensinado, santificado no deserto, e agora ele tem uma identidade, conhece a Deus. Aquele povo agora não pensa mais como escravo, aquele povo agora sabe quem Deus é, porque conheceu o Senhor em todo o tempo que caminhou com o deserto, e portanto agora que esse povo é capaz de servir ao Senhor. É capaz de entrar na terra prometida, é capaz de conquistar o seu espaço, é capaz de se estabelecer ali, é capaz de servir. E aí eu entendo, né, que esse serviço, quem nos capacita a isso é a obra de Deus Pai. É Ele quem nos capacita, é Ele quem derrama sobre as nossas vidas, né, dons e talentos. Dons e talentos que vão nos capacitar a fazer a obra, ser aqui na igreja, ser lá fora, em casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente estiver. E quando eu falo sobre dons e talentos, né, são presentes que Deus nos deu para servirmos nessa terra. Eu me lembro de Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então isso aqui são dons, né? São personalidades, são pessoas diferentes que estão esparramadas por aí, né? Aqui na igreja, no mundo, independente do fato se a pessoa conhece a Jesus ou não. O que faz a pessoa que tem essa característica, tem esse caráter de pastor? É uma pessoa afetiva, né? Bem afetiva, é uma pessoa que ama cuidar, uma pessoa que ama estar próximo das outras, né? Naquilo que puder ou precisar ajudar, ela vai se desdobrar e vai fazer aquilo. O que é a pessoa que tem esse caráter de mestre? É alguém que tem uma facilidade para aprender, que gosta de estudar e que também vai gostar de ensinar, de transmitir conhecimento. O que é essa pessoa apóstolo, né? Igual o apóstolo Paulo, a pessoa que tem facilidade de ter ideia, de identificar situações que estão mal resolvidas, de identificar um problema, ele vai ter uma ideia, ele vai fazer um plano, ele vai perceber todo o caminho para resolver aquela situação. O que é a pessoa que é o profeta? Né? É uma pessoa que tem a facilidade de ilustrar, de interpretar. Existe a revelação bíblica, existe o contato com Deus. O profeta é aquele que transmite Deus através de uma música cantada, através de uma poesia declarada, através de um teatro encenado, né? Que usa muito essas figuras. O que é a pessoa evangelista? É o pescador contador de história, aquela pessoa que tem muita facilidade de conversar e de convencer as outras pessoas. Então tudo isso está esparramado aqui, tudo isso está esparramado aí pelo mundo. Esses são alguns dons, né? Dons pessoas, mas tem um monte de outras ferramentas que Deus tem nos dado e nos capacitado para servir. E aí, de tudo isso, o que eu quero que você entenda nessa noite? Que muitas vezes a gente para na salvação. Pastor, eu estive diante de Jesus, conheci Ele, né? Eu criei nele, eu aceitei Jesus. Você viveu a salvação. Mas quando a gente vai dar o próximo passo na questão da santificação, muitas vezes a gente não dá liberdade para o Espírito Santo revelar e trabalhar o que tem que ser trabalhado na nossa vida. O Espírito Santo está ali incomodando, o Espírito Santo está ali mostrando, a gente não quer viver o processo de santificação, a gente não quer mudar. Outras vezes, a gente até permite, né? Muda a nossa vida, muda o meu caráter, mas é só para mim. Quando chega na hora de servir, de eu me envolver, de eu participar, de eu compartilhar aquilo que Deus me deu, meus dons, os talentos, as ferramentas, tem muitas pessoas que não querem, né? Não querem participar, não querem se envolver, não querem servir. E aí, igual eu falei quando fiz os dízimos e as ofertas, né? Tudo isso é um processo e tem que acontecer, né? Com começo, meio e fim em nossas vidas. Nós precisamos, né? Servir. Deus nos santifica, o Espírito Santo molda o nosso caráter, imprime a imagem de Deus em cada um de nós, para que a gente seja apto a participar, se envolver, ser família e servir. E aí, que você abra o seu coração nessa noite, né, e permita que o Senhor, que Deus opere, né, essa obra com começo, meio e fim, completa em sua vida. E eu quero ter um tempo de oração.
com você nessa noite. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. E eu não sei aonde você está nessa caminhada. Eu não sei se você está na salvação, não sei se você já está vivendo a santificação, não sei se a tua luta talvez é com relação ao serviço, a servir. Mas eu quero que você ore nessa noite para que Deus trabalhe o que tem que ser trabalhado na sua vida e que você alcance essa maturidade. Que esse processo completo seja real na sua vida, assim como foi na vida daquele povo. Tudo aquilo que Deus dá para cada um de nós precisamos compartilhar. A salvação não é só para nós, a santificação não é só para nós, os dons, os talentos que Deus tem colocado em nossas vidas também não são só para nós. Tudo que Deus derrama sobre as nossas vidas, Ele faz pensando em um povo. Tudo que Deus derrama sobre as nossas vidas, Ele faz pensando em uma família. Então Deus quer nessa noite tocar o nosso coração e nos levar a abrir o baú, nos levar a abrir a caixa de ferramentas, né? E compartilhar tudo aquilo que Ele derramou sobre nós. Se você ouviu falar sobre Jesus e sabe quem é Jesus, Deus quer te levar a testemunhar sobre quem é esse Jesus. Se você é alguém que já viveu experiências, né? De sentir o Espírito Santo de Deus, de ser incomodado pelo Espírito Santo e através da ajuda dele, né? Conseguir ter o seu caráter trabalhado, Deus quer também te usar para testemunhar e levar outras pessoas a ter essa mesma experiência. Se você é alguém que na sua caminhada com Deus já tem servido, pastor, eu já sou envolvido na igreja, pastor, lá fora onde eu estiver, eu uso as ferramentas que Deus me deu e eu sirvo e eu faço, porque Deus tem me abençoado, porque Deus tem me conduzido. Deus quer continuar te usando para que você também possa despertar outras pessoas a fazer o mesmo. Sempre quando a gente compartilha o que Deus fez conosco, Deus pode também tocar e transformar o coração das outras pessoas. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
Deus, nós estamos aqui com as nossas vidas diante de Ti, Pai, abrindo nosso coração, Deus, querendo conhecer esse Deus que é um Pai de amor, querendo conhecê-lo tão intimamente, Deus, a ponto de também conseguir transmitir a esse mundo, Deus, quem Tu és e o que o Senhor quer fazer. Que assim como nós, Deus, vivemos essa santificação, essa salvação e esse serviço, Pai, que o Senhor também possa usar as nossas vidas nesse mundo, Deus, para também levar outras pessoas a serem salvas, santificadas, Deus, a servirem o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus. Usa as nossas vidas, Pai, toca os nossos corações, nos dá esse entendimento, Deus, porque muitas vezes queremos viver a santidade, né, para que eu venha brilhar, para que eu venha me sentir melhor do que as outras pessoas. Como diz a Tua palavra, não é para isso que serve a santidade ou a santificação. A santidade e a santificação servem para nos tornar família, para nos tornar um povo, para anunciar o Seu nome e tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra, Pai. Que assim o Senhor venha nos conduzir nessa noite, conduzir a Tua igreja que aqui está reunida e também as pessoas que nos assistem, Pai. Nos perdoa das falhas, nos perdoa dos pecados, Deus. Tira todo desejo de pecado do nosso coração e nos conduz à Tua presença, Deus, a caminhar contigo e ter prazer no Senhor em tudo quanto a gente faz, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você busque ao longo dessa semana e durante a sua vida, né, viver esse processo e chegar ao serviço, mas servindo a Deus com os talentos e os dons que Ele te deu. Antes de encerrarmos, eu quero dar alguns avisos nessa noite. Eu vou convidar o Reginaldo para vir aqui à frente dar um deles. Boa noite, graças a Deus, amém? O pastor falou 2 avisos, um aviso, na verdade é 2, né? O primeiro é que o próximo sábado, dia 27, é a última nossa ministração para a família, e aí todos estão convidados, trazer quem quiser, legal, pode vir, quanto mais tiver melhor. O tema vai ser sobre filhos, então um tema muito bacana, muito interessante. Quem tem filho, vem. Quem não tem, também vem, porque é filho. Então é um tema que vai abranger a todos. E a gente, vamos ver se a gente faz algum no final, um salgado, um refrigerante. Então todos estão convidados. Amém? Aí um segundo convite, na verdade não é nem um convite, seria uma convocação. A gente, sempre antes do culto, a partir das 6 horas eu já estou ali, né? Venho junto com a Dani, aqui dando louvor, e a gente tem sempre um momento de oração lá no fundo, de intercessão, né? Nós que estamos com esse jalequinho assim, somos do Ministério de Intercessão, e a intercessão está aqui hoje, eu em nome da intercessão, pedindo, convidando, convocando a igreja, todos, para estar fazendo parte, né? Ela fala, mas eu não sei qual que é o meu serviço, eu não sei, como o pastor comentou, qual que é o meu dom, se é aqui ou se é ali. O melhor lugar para você descobrir qual que é o seu dom, qual que é a sua vocação, é na intercessão, porque ali você vai estar orando, né? Intercessão é você orar, você não precisa estar, você não vai se expor, você não precisa estar orando, é à vontade, ora no teu cantinho. Então é muito importante ter uma igreja forte, tem que ter uma equipe forte por trás que esteja orando. Eu creio que primeiro acontece no culto, depois que vai acontecer. Então, estou aqui convocando a todos. A gente até, esse jalequinho aqui, camuflado, né? Parece que somos soldados. E de uma certa forma, somos. Porque os intercessores, quem está orando, intercedendo pelo culto, intercedendo pelas pessoas, está na linha de frente. Então, quanto mais soldados a gente tiver, mais pessoas estiver engajados, orando pela igreja, orando pelas pessoas, pela família, então muito mais força a gente vai ter. Amém? Então segue aqui o convite. Não tem necessidade assim, eu não quero entrar no Ministério de Intercessão. Não precisa. Chega mais cedo na igreja, chega aqui 6h30,
vai lá no fundo, está orando junto com a gente. Você não precisa ter compromisso, né? Nesse momento, assim, fica à vontade. Importante, quanto mais gente estiver orando, melhor. Orar é importante, a gente conquista a intimidade com o Pai, né? Experiência, e orar é uma benção. Conversar com Deus é muito bom. Então segue aqui o convite. Amém. Pegando um gancho das palavras do Reginaldo, né? Servir é importante, é um sinal de maturidade e a igreja precisa. Tem vários ministérios, você não precisa já entrar, se inscrever, você pode experimentar a intercessão, como a diaconia e todos os outros ministérios que a igreja tem, para você se encontrar e servir ao Senhor. Eu tenho 2 avisos para dar, e um deles é que nessa quinta, dia 25, né, às 8 horas da noite, a gente costuma ter o culto de oração, mas no lugar do culto de oração a gente vai celebrar nosso culto de ação de graças. Então nessa quinta-feira, dia 25, às 8 horas, a gente vai estar celebrando o culto de ação de graças, e é um tempo da gente vir e testemunhar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez no ano. É um tempo da gente se alegrar, e eu gosto muito porque é o dia que eu menos falo, que é o dia que eu mais tenho a oportunidade de ouvir vocês, né? Hoje vocês me escutam muito mais, na quinta eu quero ouvir vocês muito mais, né? Saber quais são os seus motivos de gratidão, o que Deus fez na vida de vocês ao longo do ano e como você percebeu a ação de Deus nas situações mais simples. Então te convido a nessa quinta, dia 25, estar participando com a gente do nosso culto de ação de graças. Um último aviso é que nesse domingo, dia 28, às 11 horas da manhã, nós vamos estar tendo nosso tradicional almoço com as famílias. A gente não vai ter escola dominical nesse domingo, vai ser só almoço. E aí a gente vai fazer como sempre fizemos. Se não fosse, depois vocês me corrigem, porque as pessoas me disseram que sempre foi assim. Então o que você vai trazer? Você vai trazer uma carne, se for fácil para você já traz pronta, se não, muitas pessoas tinham o costume de trazer para assar aqui, então traz um pouco de carne, quando você puder, eles vão acender a churrasqueira, vai assar toda a carne, a igreja vai fazer o arroz, vai fazer o macarrão, vai fazer a salada, e aí você traz a carne, traz um refrigerante, e traz também os talheres que a sua família vai usar. Traz prato, traz talher, traz tudo. E a gente vai se reunir para fazer esse almoço. Então, no próximo domingo, dia 28 às 11 horas, e é importante você dar um nome, porque poucas pessoas deram um nome, né? Às vezes a gente, mal de brasileiro, vai deixando para a última hora, né? E quando chega a última hora aparece mais gente, né? Aí pode acontecer de faltar comida. Então não deixe para a última hora, procura um diácono, diaconisa dê seu nome, procura a Catarina, dá um nome para ela também, que no próximo domingo, às 11 horas, a gente vai fazer o nosso tradicional almoço. Era só isso. A Patrícia falou que não lembra se o Reginaldo falou o horário, mas nos casais o sábado é 8 horas. Tá? A secretária está lembrando dos avisos. Ela está também com aquelas camisetas do projeto missionário da Igreja Metodista, né? São jovens que vão estar indo para Gana, lá na África, e aí eles estão, né? Você dá R$50 de oferta e recebe uma camiseta de brinde, né? Porque se for o valor da camiseta, não sobra nada para eles arrecadar e ir para a África. Então ela vai estar ali depois no final, né, vendendo as camisetas. Se coloque de pé, vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por essa noite, por esse culto. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui se fez presente, por esse tempo de culto, momento de encontro, por tudo aquilo que o Senhor fez, por todas as coisas que o Senhor ministrou em nossas vidas e em nossos corações. Deus, despede a cada um de nós, Deus, debaixo da tua bênção, debaixo do teu cuidado, né? Que tudo que ouvimos aqui, Pai, através dos louvores da palavra, através das conversas que temos antes ou depois, tudo aquilo que representa o Senhor, Deus, a tua palavra, a tua presença, possa continuar ecoando em nossas vidas, em nossos corações e nos levar, Pai, a ser diferentes ao longo dessa semana. Ser diferentes porque estaremos buscando a tua presença e caminhando contigo, Pai, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. E que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.
Que Deus te abençoe. Não saia daqui sem conversar, sem abençoar a vida, a semana de alguém.